Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Thaís e eu falo sobre livros, sobre leitura, literatura, autoconhecimento, sobre todos os assuntos que eu gosto, como antropologia filosófica, psicologia, enfim, você vai ver de tudo por aqui. Eu gosto de fazer vídeos sobre as leituras, sobre os livros que eu já li, ou até mesmo falando um pouco sobre os livros que eu estou lendo, sobre a organização do meu tempo e vida de leitura. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre livros de ressaca. Você já viveu essa experiência de que quando você lê um livro um pouco mais denso, principalmente um livro clássico, na verdade, você meio que fica um pouco cansada da leitura em si, mas principalmente de uma leitura mais densa. Então você acaba recorrendo a alguns livros mais fáceis, mais simples, para que você descanse a sua mente e o seu coração em preparação para uma próxima leitura um pouco mais densa. Então é sobre isso que eu vou falar um pouco hoje, certo? Eu acabei de ler a série napolitana, como eu coloquei aqui nesse vídeo. Aí nesse vídeo que tá aí em cima, você vai me ouvir falar um pouco sobre as coisas que eu aprendi através desta série napolitana. Na verdade, o que eu fui percebendo, né, dos personagens principais. Se você quiser saber um pouco mais sobre como foi a minha experiência, pode clicar aqui nesse vídeo. Só que hoje, ao terminar a série napolitana, eu já tinha me organizado totalmente para ler Honoré de Balzac, A Mulher de 30 Anos. É o primeiro livro do Balzac que eu vou ler. Balzac foi um escritor muito famoso, principalmente na França, né? Então era um escritor francês e que retratou muito a vida, a vivência, a história do povo francês como um todo. Então, com tudo isso, a gente consegue perceber que parece ser um livro um pouco mais denso também, né? Que vai falar da história do povo francês e é um livro um pouco mais antigo, né? De literatura moderna. Então, assim, é um clássico também. E foi através disso que veio aquela expressão, a balzaquiana, né? Que são mulheres que têm mais de 30 anos, por exemplo, e que por vezes não são casadas e tudo. Tem todo um estereótipo de quem é a balzaquiana em si. E que eu vou falar mais sobre isso assim que eu terminar de ler o livro, certo? Então, espere por um vídeo sobre este livro aqui no canal também, em que eu vou me aprofundar um pouco mais na cultura francesa. Já tô animada. Mas, enquanto isso não acontece, eu vou falar um pouco sobre os livros de ressaca que eu li recentemente. Então, em março e abril eu estava viajando, eu estava em Porto Alegre para visitar a família do meu marido. E lá eu também tive a oportunidade de ler alguns livros um pouco mais densos, digamos. Foi lá que eu comecei a série napolitana, eu li o primeiro livro, A Amiga Genial, mas não só isso. Eu li também um outro livro que eu não quero citar aqui, porque, enfim, talvez vocês gostem, mas eu sinceramente não gostei muito. Inclusive, foi esse livro que eu levei para o Sebo mês passado para poder deixar lá e ter um crédito para poder pegar novos livros lá no Sebo. E isso fez com que eu me sentisse cansada literariamente, digamos, entendeu? Depois desse livro que é como se eu tivesse muitas expectativas para esse livro que não se encontraram, digamos assim. Então eu fiquei decepcionada com o livro, entendeu? Porque ele foi indicado por uma pessoa que eu prezo muito e eu fui ler muito animada com o que eu iria encontrar, por mais que seja um livro bom, mas eu acho que foi realmente a decepção das expectativas frustradas que eu tive, certo? Então depois disso, logo ao fim da viagem, no fim de abril para começo de maio, a gente viajou de volta aqui para João Pessoa, né? E nessa viagem eu tinha vários livros que eu poderia ler. Inclusive, a gente literalmente trouxe uma mala de livros de lá. Porque lá tem muito mais sebos do que aqui, né? Então eu fico doidinha quando eu vou pros sebos lá. Inclusive, foi num sebo no meio da rua que eu comprei esse livro aqui. Na verdade, não foi num sebo, realmente um local, mas foi no meio da rua, naquelas feirinhas de rua e que tem livros e tudo. Aqui a gente nunca vê aqui em João Pessoa esse tipo de coisa, mas enfim. Então, toda vez que tinha uma feirinha que tinha livros, eu ia olhar os livros, minha sogra ficava doidinha, quer dizer, tá aí, você vai parar de novo, vai comprar mais um livro. A gente literalmente trouxe uma mala de livros, a gente botou nossas roupas todas na minha mala e na mala do Caio a gente botou só livro, entendeu? Literalmente. E aí, na volta, nesse retorno da viagem, eu fiquei com vontade de ler um livro um pouco mais simples, mais bestinha, sabe? E eu encontrei esse livro aqui, Chocolate Quente às Quintas-Feiras. É muito legal, é muito interessante. É um livro de uma escritora japonesa, que inclusive ela já morou também na Austrália. Então, na verdade, são várias histórias curtas, né?
cada capítulo é a história de uma pessoa. Na verdade, cada capítulo está sendo narrado por uma pessoa diferente. E meio que essas histórias vão se conectando na trama geral do livro. Então é muito interessante, porque você se sente preso naquela história. Mesmo que você saiba, a partir do segundo, terceiro capítulo, você sabe que no próximo capítulo não vai ser mais aquela pessoa anterior que vai falar, sabe? Mas realmente, mesmo assim, não deixa pontas soltas. É como se finalizasse as histórias sobrepondo umas às outras, entendeu? Então é bem interessante. Então tem alguns capítulos que se passam em Tóquio, tem outros capítulos que se passam em Sydney, na Austrália. Então é muito legal, porque você faz uma viagem cultural também, vocês sabem, como eu já falei em alguns outros vídeos aqui no canal, que eu gosto muito de viajar culturalmente através da leitura, sabe? Então, assim, eu viajei tanto para Sydney quanto para Tóquio. E, assim, quando eu vejo uma coisa nos livros, eu digo assim, aquela pessoa, e que é narrado pela autora, né? Aquela pessoa estava naquele café ou perto daquela fonte, ou ele estava olhando aquele ponto turístico. Às vezes me dá vontade de conhecer esse ponto turístico só porque foi onde aquele personagem estava enquanto estava vivendo aquela realidade da história, sabe? Eu não sei se isso acontece com vocês também, né? Mas comigo é sempre assim. Então eu gosto muito de ler livros que se passem em cidades que eu vou visitar. Por exemplo, antes de ir para Roma, eu comprei um livro, As Quatro Estações em Roma, que foi de um casal que se mudou para a Itália, né, para Roma por um ano. Então ele relatou, né, fez como se fosse um diário de viagem das 4 estações que ele passou em Roma, né, o ano que ele passou em Roma, e aí ele ia falando, ele com a esposa, com os filhos. Então, assim, eu gostei muito desse livro, e no ano, eu acho que eu li um ano antes, ou foi no ano que eu ia para Roma, né, que eu ia viajar para Roma, então eu fiquei tentando achar os locais que ele relatava no livro, foi muito interessante essa experiência. Então, desde ali, isso aconteceu em 2017, desde ali eu sempre busco essas referências em livros, principalmente em lugares que eu quero ir, pretendo ir um dia, entendeu? Então, quando acontecer de eu ir no Japão, com certeza eu vou voltar a esses livros e tentar ver se ela não falou de alguma realidade específica que eu posso ir lá visitar e conhecer, sabe? Então, esse foi o meu livro de ressaca, de abril para maio. E aí agora eu tô com o segundo livro de ressaca do ano, que é Uma Noite na Livraria Morizaki. Então, assim, esse daqui foi sobre café, né? Sobre cafeteria, porque ela ia para uma cafeteria para tomar esse chocolate quente toda quinta-feira. Depois a gente descobre o porquê, né? O que é que ela estava fazendo lá e tudo, quando ela ia para essa cafeteria. Mas, enfim, e sobre livrarias, tipo, livro sobre cafeteria, livro sobre livraria, com certeza vai ter o meu coração, entendeu? Então, Uma Noite na Livraria Morizaki, eu fiquei querendo muito ler esse livro. Eu tava um dia na leitura faz alguns meses, e aí eu fico vendo, né, algumas referências, alguns livros que parecem ser bons. Aí eu vi lá na leitura, aí quando eu pesquisei na Amazon, eu sempre faço isso. Eu vou para livrarias para ver livros, mas quase nunca compro na livraria, porque quando eu vou na Amazon, sempre tá mais barato na Amazon. Inclusive, eu vou deixar esses 2 livros referenciados da Amazon aqui para vocês, com os links aqui embaixo. Então, comprem pelos meus links, porque ajuda o canal também a crescer, tá bom? Então, assim, eu fiquei com muita vontade de ler esse livro, só que na época eu não comprei. Aí, quando eu percebi que eu tava precisando, né, mês passado eu percebi que eu tava precisando de um livro de ressaca, depois da série napolitana, aí eu disse, eu vou comprar agora Uma Noite na Livraria Morizaki para ser o meu livro de ressaca, antes de começar A Mulher de 30 Anos, né, porque eu acredito que vai ser um pouco mais denso também. E eu tô gostando muito do livro, realmente é aqueles livros bem bestinha, porque livro de ressaca tem que ser bestinha, não pode ter muita profundidade, você tem que ler assim, passar o olho e conseguir entender tudo que tá acontecendo, sem ter muitas camadas de entendimento, sabe? Para que você possa realmente relaxar, realmente descansar naquele livro. Então é exatamente isso que está acontecendo. Inclusive eu tô até arrastando um pouco mais que o normal a leitura, porque eu também tô com a mente mais cansada nesse tempo. Então eu tô me dando este tempo de relaxar também. A gente não precisa sempre, por mais que eu goste muito de ler, eu não fico inculcada que eu sempre tenho que estar lendo uma coisa clássica, uma coisa interessante, uma coisa que vai acrescentar alguma coisa. Tudo pode acrescentar, né? Claro, diante das devidas proporções. Não vamos exagerar também, né? Não é ler qualquer porcaria também que é bom, mas dá pra ter esses livrozinhos de ressaca. Você não precisa ficar o tempo todo só lendo literatura clássica, entendeu? Por mais que eu tenha toda uma lista, toda uma meta de leitura para esse ano na literatura clássica, de forma especial dos gregos e troianos, não, dos gregos
e dos russos, né? Eu me propus nesse ano de 2025 a ler a Ilíada e a Odisseia e alguns dos principais romances russos, de forma especial de Dostoiévski, né? Eu já reli A Morte de Ivan Ilitch esse ano, já li Memórias de Subsolo, inclusive vai sair o vídeo aqui no canal sobre Memórias de Subsolo. É porque eu tô querendo me aprofundar um pouquinho mais nessa leitura que foi tão densa e tão profunda, né? Para poder trazer um vídeo bem completo aqui para vocês, não só com a minha visão, mas com a visão também de algumas outras pessoas que são referências para mim, que eu vou citá-las todas no vídeo, e que eu tô vendo algumas aulas, alguns vídeos deles para também me inspirar e trazer um pouco daquilo que é das experiências que eles tiveram para poder soltar esse vídeo aqui para vocês, certo? Então esse vídeo foi também um vídeo de ressaca, de relaxamento, de ressaca literária que eu tô vivendo nesse tempo, antes de embarcar nessas novas leituras clássicas, né? Então, só para vocês saberem, depois da Mulher de 30 anos, eu pretendo ler o Crime e Castigo de Dostoiévski, né? Que seria o próximo da minha lista, dentro desses livros clássicos. E pretendo, e vou continuar lendo a Ilíada, porque a Ilíada eu tô lendo um canto por semana, e eu tô participando também de um clube do livro, da Ilíada e Odisseia, e aí a gente vai terminar, no caso, ano que vem. Então toda semana eu tenho aula sobre um canto da Ilíada. Se vocês se interessam sobre a Ilíada, me fala aqui nos comentários, porque aí eu posso falar um pouco também nos vídeos aqui sobre a minha experiência com a Ilíada para vocês, certo? Então é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Me fala aqui também nos comentários se você já tinha ouvido falar dessa expressão de livro de ressaca, quais são os seus livros de ressaca, se você já leu algum livro de ressaca esse ano. E eu vou gostar muito, eu vou amar saber um pouco mais sobre as experiências de vocês, certo? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, porque mais de 70% das pessoas que acompanham os meus vídeos ainda não são inscritos no canal. Me ajude a crescer aqui no canal, tá bom? Então, eu te vejo na próxima semana. Até o próximo vídeo.